Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Olá para todos os jovens que nos acompanham das redes sociais. Eu sou o Padre Armando, assessor eclesiástico do Serviço de Animação Vocacional de nossa Diocese. E é com muita alegria que nós estamos promovendo hoje, através do Facebook do Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja, esse encontro vocacional. Então abra seu coração, jovem, para aproveitar a cada atividade desenvolvida nesse encontro vocacional hoje, você poder então discernir qual é o chamado de Deus para a vida de você. Deus nos chama através do batismo para a vida matrimonial ou a vida consagrada, a vida religiosa. Que você possa então fazer através desse itinerário vocacional, desta live de hoje, corresponder o chamado de Deus para a tua vida, jovem. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir também a presença de Nossa Senhora, ela que foi a colaboradora de Deus no projeto de salvação da humanidade, que ela possa confirmar o sim de cada um de nós para o chamado de Deus em nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, você jovem, que está aí nos acompanhando através dessa live vocacional, você possa discernir o chamado de Deus. alma missionária, conduz a minha terra, que tenha sede de ti. Leve a mim aonde os homens
necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui da nossa querida Diocese de Presidente Prudente. Sejam muito bem-vindos a essa nossa live vocacional que Deus nos proporcionou estarmos unidos, não fisicamente, mas virtualmente. Sinta-se à vontade, sintam-se em casa, considerem isso não como um jogo de perguntas e respostas, mas sim um bate-papo. Então, por isso, aí nos comentários, deixe a cidade, a paróquia de onde você está falando, o seu nome, para que nós possamos interagir durante essa nossa live vocacional. E para nós iniciarmos esse momento, vamos suplicar as bênçãos dos céus, a bênção do Senhor. Aqui comigo já estão os seminaristas, o seminarista Lucas, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, que iniciará este momento invocando a presença do Espírito Santo. Boa noite a todos que nos acompanham pela live. Como o Gustavo disse, eu sou o Lucas, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui de Presidente Prudente, e hoje estarei aqui para conduzir o momento de oração. Eu peço que acalmem-se e, junto com São Luís Gonzaga, peçamos o discernimento para decidir a nossa vocação, juntamente com Nossa Senhora, que assim como ela deu seu sim para Deus, que nós possamos confirmar a nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então que neste primeiro momento, você que tem a curiosidade de entrar no seminário, neste momento você irá conhecer os meninos, tanto o Lucas como o Alexandre de Tarabai, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Juntos irão apresentar um pouco do nosso seminário, a nossa rotina, os nossos momentos comunitários, de oração, trabalho, estudo, enfim. Então, boa noite, Alexandre. Conta pra gente, conta pro pessoal de casa, na verdade, como é um pouco da nossa rotina aqui no seminário. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos acompanham. Como ele disse, me chamo Alexandre, sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tarabai. E nossa rotina aqui no seminário, ela é bem diversificada. Ela atende realmente aquilo que necessita para um futuro sacerdote. Quem vem de fora assim acha que é puxada, mas logo vai se acostumando. Sim, realmente, com o tempo nós vamos se acostumando. Nossa rotina, ela se inicia às 6 horas da manhã. Particularmente, eu acordar às 6 horas da manhã, não consigo. É puxado logo cedo. Puxado logo cedo, né? E aí, às vezes, um já chama o outro, que às vezes ficou um pouquinho dormindo até um pouquinho mais tarde, já está perto da hora do nosso próximo faz diferença. momento. Exato, às vezes 10 minutos a mais na cama faz bastante diferença. Então, esse primeiro momento nosso é das 6 às 6h30, que é um tempo para nós acordarmos e termos um tempo de higiene pessoal. E depois, nós já nos dirigimos para a capela, para o nosso primeiro momento de oração comunitária. Nós iniciamos o nosso dia com a Santa Missa junto com a Laudes. Aí vem o nosso reitor para dirigir a missa, juntamente com outros padres formadores. E nós, toda terça-feira, tem a presença do bispo. Então há uma diversificação de padres, né? Inclusive, principalmente aqueles que estão mais à frente da formação. E essa presença, Lucas, a presença do bispo está presente na formação dos futuros padres, você considera importante? Muito importante. A gente já vai criando, temos ele como exemplo. Um laço familiar, né? Que será o nosso pai futuramente. E após a Santa Missa, nós demos início ao café. Nós nos dirigimos ao refeitório e lá tem uma equipe
todo dia tem uma equipe que acorda meia hora mais cedo do que o costume. Então, o costume é acordar às 6 horas, eles acordam 5h30 para preparar esse café para os restantes dos seminaristas, dos vocacionados. Sim, e vale lembrar também que nós temos essa rotina do café, porém, uma vez por semana, normalmente na quarta-feira, nós temos um café especial, que é um dia no qual a equipe tem um pouquinho mais de zelo por aquele café que vai fazer, faz sempre uma receita um pouquinho mais diversificada. Algo para mudar um pouco a rotina, sair um Isso, pouco de regras, pra né? mudar. E até aquelas pessoas, como eu, particularmente, que não toma café nos outros dias, nesse dia vai pro refeitório É especial. e toma café. É porque é especial mesmo. Dá um exemplo, então, pro pessoal de casa, o que a gente geralmente tem nos cafés especiais? Ah, nós temos bolo, tem Pão dia de que nós queijo. temos pão de queijo. Nossa, pão de queijo quando tem aqui temos sucos diversificados, esfirras. Cada um geralmente os grupos tem uma criatividade, né? Geralmente um parte mais para um lado mais salgado, outro mais doce, e assim vai. E após o nosso café da manhã, Após o nosso café da manhã, nós temos um breve intervalo para iniciarmos as aulas, porque as aulas se iniciam às 7h45 da manhã, que aí inicia o nosso período de aula. Então, cada um se dirige para as salas, né? Como nós sabemos, nós temos o ensino médio, presente no seminário, e depois uma etapa preparativa para a filosofia e teologia futuramente, que é o propedêutico, aqueles que já terminaram o ensino médio. Vale lembrar que não é todos que tenham aula. Alguns não têm um exato momento de aula, mas têm esse tempo livre para colocar atividades em dias, para momentos de estudo, leitura e etc. Ou seja, nós temos a nossa grade curricular, porém, em alguns momentos fica livre. E esse momento livre, como o Lucas disse, colocamos a nossa leitura, colocamos as atividades, trabalhos que nós temos que desenvolver, solicitado pelos próprios professores. já que você falou sobre professores, a gente também tem uma certa diversificação de professores, né, de todo tipo, de toda a área. Essa presença dos professores, vocês consideram como de muita importância ao seminário? Ah, sim. Os professores aqui do seminário são especiais, porque são todos, sem exceção, voluntários. Todos os professores. Nós temos 25 seminaristas aqui na casa e nós temos mais 60 professores que dão aula aqui no seminário. É incrível. Acho que deve ser a única escola no mundo que tem mais professores do que alunos. E que são voluntários. Uma vez eu fiz uma pesquisa pelos outros seminários e eu só encontrei o nosso seminário aqui de Presidente Prudente, que tem tantos professores e todos professores voluntários. Eles têm um carinho muito especial conosco. E assim segue então. Quem tem estudos, quem tem aula vai para aula, quem não tem vai estudar, vai colocar as atividades em dia. E em seguida, isso vai até o almoço? Não, esse período encerra às 10. Aí temos outro café às 10 horas. É um café mais leve do que depois da missa. Mas é um café só para dar uma forradinha no estômago. Aí depois tem um intervalinho de 10 minutos. E 10h20 já retornamos à rotina das aulas. Seria como um recreio, né? Seria um recreio, Sim. que como já tivemos 3 aulas, seria um tempo para descansar, ir ao banheiro, tomar uma água, esfriar a cabeça e depois continuamos novamente nosso período de aula. Então, o pessoal de casa que está nos acompanhando aí, quem tem o desejo de entrar no seminário, a única coisa que a gente garante é que você não morrerá de fome, fique sossegado. E aí, então, aí continua as aulas, continua o período de estudo. E vai até que momento? As aulas continuam até às 11h50. Aí logo após, nós paramos para o segundo momento de oração do dia, as horas médias. Sim, a hora média, como o Lucas disse, ela é o segundo momento de oração. Na missa, nós já tivemos as laudes, que seria alguns salmos que são recitados, que é próprio para os sacerdotes. Porém, os formadores viram que é bom, é louvável, que nós também, desde já, cultivemos este hábito de oração, de estar sempre unidos, tanto em fraternidade, quanto também unidos a Deus na oração. Perfeito, a oração das horas é uma grande ligação da igreja no mundo todo, né? Exato. E logo em seguida, após a hora média... Aí vem o almoço, o grande almoço. Aí como eu disse e repito, aqui você não morre de fome, é de 3 em 3 horas você está enchendo o bucho. E aí o nosso almoço, então?
Sim, o nosso almoço é preparado por funcionários que nós temos aqui na casa. E após o almoço, nós temos um tempo livre até 1h30. Até 1h30 da tarde. É um tempo que... Com exceção de sexta-feira, que todas as sextas tem a professora Terezinha que se dispõe a vir no horário de almoço para nos ensinar o violão. E tem outros professores de músicas que vêm em outros horários também. E esse tempo pode ser usado tanto para descanso, quanto para colocar também alguma atividade em dia. É usado para treinar canto, usado para treinar algum instrumento que está desempenhando aqui também. Todo o tempo é útil. Todo tempo é útil, realmente. Nosso reitor costumava dizer, né? Não existe tempo livre, existe tempo aproveitável. Perfeito. E logo em seguida, quando volta às aulas, depois desse tempo livre, esse tempo de preparação de música, enfim? 1h30. 1h30, às 13h30 nós voltamos com as aulas, que vai até às 3h. Então são 2 aulas à tarde. Porém, como o Lucas disse, se naquele dia à tarde não tem aula, é outro tempo aproveitável que tem para estudar, para ler, ir na biblioteca, que é um espaço que nós temos aqui no seminário, é muito rico também e até famoso, por assim dizer, por ser todos os livros doados também que nós temos. Na última contagem que nós tivemos, nós tínhamos mais de 30 mil livros, tanto livros religiosos, livros acadêmicos, didáticos, literatura, filosofia e por aí vai. Ótimo. E depois da 1h30, até que horas as aulas Temos vão? outro café. O café das 3. Outro café. É incrível o seminário. Até aqui já contamos 4 refeições. 4 Que tem refeições. no seminário. E aí temos o nosso café, que também pode ser considerado um momento de confraternização, né? Todos Sim, juntos sim, sim. ali presente. E após esse horário das 3 horas, após esse café, o que nós fazemos? Após o café, nas segundas, segunda, quarta e sexta, nós temos o momento de trabalho. Tanto o trabalho interno como limpeza das salas, dos quartos. Então, E quanto trabalho externo, que é a horta, limpeza de jardim. Exato. Então, esse é os serviços que já tem uma escala, que o nosso formador, o reitor, sempre já designa algumas pessoas. Então, tem aqueles que cuidam da capela, tem aquele que é responsável pela biblioteca, pela limpeza de quartos, de banheiros. Isso no dia segunda, quarta e sexta. No dia de terça-feira, nós temos aula de canto gregoriano, que é outra particularidade do nosso seminário, que nós sabemos que o canto gregoriano foi um canto muito utilizado e ainda é pela igreja, e que, infelizmente, atualmente não é tão divulgado, mas aqui no seminário nós continuamos mantendo essa raiz cultural do canto gregoriano e também aula de teclado. E se na terça tem aula de canto gregoriano, teclado, na quinta nós temos um momento tipo para nós sairmos do seminário para fazer compras, cortar o cabelo, necessidades que nós temos que fazer fora do seminário, algo que a gente tem que buscar como sustento de compras e corte de cabelo. Exato. Interessante, é um tempinho livre para descanso também, conhecer a cidade. Menos nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de pandemia a gente não sai do seminário. Estamos Mas parecendo monges aqui, preso enclausurados no somente seminário. em oração e trabalho, né? Exato. E após esses momentos de aula, saída, enfim. Após esses momentos vem o banho. Aí nós dirigimos para os banheiros, tomamos nossos banhos. Só um questionamento, Lucas. Todo seminarista gosta de tomar banho? Eis a questão. Comenta aí, responde aí nos comentários. Você acha que todo seminarista gosta de tomar banho? Até o final dessa live eu respondo. Ou faço que as pessoas respondam. Continuando então, após o banho. Após o banho nós temos a janta, 6h30. Para uma janta um pouquinho mais cedo, para o caso nós temos as nossas aulas à noite. Então, 6h30 nós demos início à janta. E a janta não tem horário certo de término, mas ela vai acontecer por volta de meia hora já efetuada. Exato. E após, sempre, cada refeição, nós mesmos quem efetuamos a limpeza do ambiente. Então, tanto, mesmo que não seja o dia nosso de serviço, mas temos a escala, então cada um lava os pratos, né, Lucas? Tem que lavar os pratos. Aí lava a louça, a mesa que foi utilizada.
Não fujam do serviço na hora de lavar os pratos do seminário. Lembrando também que toda noite a gente tem que esquentar a nossa janta, que a gente não tem funcionário que vai até tarde da noite, não. O seminarista vai para a cozinha também. Então, vocês comentaram que tem professores que vêm lecionar no seminário à noite, né? Como que é isso? Então, para aqueles professores que sejam um pouco mais novos, já tenham o dia meio preenchido, nós... Por serem voluntários, né? Tem uma rotina de trabalho. Exatamente. Por serem voluntários, não tem um tempo muito livre, eles optam por participar das aulas à noite. Aí, nós já dirigimos para a sala, eles, pelo seu horário mais livre, que eles sentem mais vontade, nós temos as aulas à noite. Exato. Então, as aulas à noite começam por volta das 7h15 e vão até as 8h45, 1h30, 2 aulas, cada uma de 45 minutos. Logo após, nós temos um breve intervalo para a nossa última refeição, que ainda tem mais esta refeição. É para encerrar com chave de ouro a última refeição do dia, né? E após essa refeição... Após essa última refeição, nós nos dirigimos novamente para a capela. Se nós começamos o dia com oração, nós também devemos encerrá-lo com oração, agradecendo pelos trabalhos, pelo dia de estudo, de convivência que nós tivemos naquele dia. Sim. Para encerrar, então, sobre a nossa rotina do seminário, brevemente comentem para o pessoal de casa como é a nossa rotina entre sábado e domingo, porque vocês explicaram segunda a sexta e sábado e domingo. Exato. Sábado e domingo há uma particularidade, porque por ser professores voluntários, alguns não conseguem nem dar aula de dia nem de noite. Nós disponibilizamos o sábado para aqueles que queiram dar aula, e temos algumas salas que têm aula no sábado. A maioria não tem, então fica um tempo útil para que possa colocar as tarefas em dias, para leitura, etc. E outros ainda mantêm as aulas no dia de sábado. Vale lembrar também que nós temos um campo de futebol, e no sábado, normalmente, é o nosso dia sagrado para aqueles que gostam de futebol. Aqueles que querem praticar algum esporte, mas não quer futebol, não quer descer ao campo, nós também temos uma academia aqui no seminário. Mas fiquem ligados e despreocupados, você que gosta de futebol, e, portanto, esses dois seminaristas que estão aqui falando sobre futebol, eles jogam, mas os dois são pernas de paz. Então, relaxem. Então, vamos lá, nosso Padre Armando que está nos acompanhando. Padre, é com você agora. E aí, jovem, como que está sendo esse encontro dessa live vocacional para a vida de você? Já deu mais ou menos para entender o que é a vida religiosa, a vida consagrada, através dessas atividades? Ou ainda está em dúvida? Se ainda está em dúvida, nós temos mais atividades, então vamos aproveitar essas novas atividades agora da live vocacional e poder discernir então qual que é o chamado de Deus para a nossa vida, hein? Continue aí na live e vai aproveitando, vai discernindo, vai rezando também, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo para Ele suscitar no coração de você, a cada momento, a cada atividade, o chamado de Deus para a vida de você. Acompanha aí, jovem, tem mais uma atividade, hein? Chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua.
Muito bem, a gente gostaria de agradecer imensamente a presença do nosso promotor vocacional, Padre Armando, da quase paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Teodoro Sampaio. Estamos voltando aqui agora com o seminarista Gustavo de Narandiba e o Rafael aqui mesmo de Presidente Prudente, para que agora a gente possa ter aquele momento de testemunhos, como foi dar o sim, o chamado a Deus. Você que está aí na sua casa, que tem esse medo de deixar sua família para entrar no seminário, é bom que nós nos inspiremos na fala, no testemunho de nossos irmãos que aqui já estão. Boa noite, meninos. Boa noite. Boa noite. Vamos começar então aqui com o Gustavo, meu xará. Gu, como foi para você sair de casa para entrar no seminário? Olha, depende das vezes, né? Ah, isso é importante demais. Vamos desenvolvendo aqui. Então, quantas vezes você entrou no seminário? Essa de vez é a segunda vez. Essa é a segunda vez. Então vamos na primeira vez. Como foi deixar, qual a idade que você tinha? Como foi dar esse sim a Deus tão... Ok. Eu tinha 14 anos quando eu vim pela primeira vez, lá no ano de 2012. Vim no ensino médio, né, no início do ensino médio. Foi muito difícil, porque eu nunca tinha saído de casa, então, para os meus pais, então, nem se fala. 14 anos 14 ainda, uma anos, criança. né? Como os meninos entram normalmente, né, quando querem entrar desde o início do ensino médio. E eu entrei assim também muito novo. Como um jovem com 14 anos não sabe muito o que quer da vida, entrei no seminário com muito medo, não sabia o que encontrar aqui. Imagina, nunca tinha saído de casa, de repente estava num lugar onde eu morava em comunidade, antes tinha um quarto só meu, de repente tinha um quarto com tanta gente, com um reitor mandando em mim, desmandando, com, enfim, muita coisa para fazer. Rotina também em cima, rotina, né? 24 horas, aquela coisa. Mas foi um tempo muito importante, porque eu aprendi aqui, principalmente, tenho muito a agradecer, inclusive já aproveito essa live para agradecer ao Monsenhor Miguel Valdrigue, que ele, para mim, é uma inspiração. Acho que é isso que fica muito para mim do seminário nesse primeiro tempo que eu fiquei. E eu saí porque eu encontrei uma nova comunidade, chamada Aliança de Misericórdia. Uma nova comunidade da igreja. E eu me inspirei muito nela, porque cuidava de moradores de rua, tem aquele trabalho de evangelização com pobres, etc, etc. E eu me encantei muito com isso, né? Com 14 anos ainda? Eu já tinha 15, 16. 15, 16 anos. Tinha um ano e meio de seminário já. Tinha surgido essa vontade de Isso. ir mais longe. Isso. E aí, como foi essa decisão? E aí, eu falei com o Monsenhor, fiz alguns caminhos vocacionais para entrar na comunidade e decidi sair para dar esse passo a mais. E fui. Na verdade, não. Eu saí do seminário para poder ir, só que eu não fui no mesmo instante que eu saí daqui, que era o objetivo. Por quê? Porque meu pai não deixou. Meu pai... Porque você era menor de idade eu também, era menor complicado de para idade. os pais deixar. Eu tinha 17 anos ainda, antes de ir para a comunidade. E meu pai não deixou, e, enfim, nossa relação foi muito ruim nesse momento. Mas mesmo assim, quando eu completei 18... Aí, o que aconteceu? Quando eu saí para ir para a Aliança e não fui, eu falei, parado eu não posso ficar. Voltar para o seminário também não vou, porque... Imagina, eu já acabei de sair, né? Não faz sentido. Depois ter que sair novamente, se surgisse uma oportunidade voltar para a exatamente. Aliança, né? E o que eu fiz? Vou estudar. Então eu consegui uma bolsa e fui para estudar licenciatura em História, que é uma área que eu sou extremamente apaixonado. Comecei a trabalhar, já no primeiro termo de faculdade comecei a lecionar, e isso foi me encantando, me encantando, me encantando. Mesmo assim, nesse um ano que eu fiz, eu tranquei o curso de História. Falei, agora eu preciso ir para a Aliança, porque aquela coisa fica na cabeça da gente. E se? E pode ser que seja alimentado também em sala de aula, né, com diversas pessoas, diversas culturas, religiões. Sem Acho dúvida. que surge o desejo de estar mais próximo das pessoas, Sem né? dúvida. E aí fiz isso. Falei, então eu vou para a Aliança para poder conhecer realmente como que é dar a vida para as pessoas no sentido dos mais pobres e tal, enfim. E resolvi ir. Deixei tudo, deixei meu emprego, faculdade, tranquei. Só que no final desse ano que eu fiquei na Aliança, que foi um tempo extraordinário para mim, tenho muito a agradecer a Aliança de Misericórdia também, eu resolvi voltar para casa para continuar o curso que eu tinha trancado.
Então eu terminei o curso de História, saí da Aliança e fui terminar o curso. E provavelmente estaria ligado, né? Você vê uma situação, uma realidade, e você quer saber por que dessa realidade, então você volta no passado, né? Pode ser que tenha puxado bastante. Pode ser, não tenho certeza. Acho que é por isso. Eu acho que é por isso que eu sou um pouco. Os meninos que estão aqui comigo sabem como é que eu sou um pouco crítico social, talvez assim. Por ter estudado a história da humanidade, por ter vivido um pouco na prática como que é essa questão de desigualdades, etc, etc. E aí resolvi, depois de ter me formado, 2 anos depois, conversando com alguns seminaristas mais próximos, convivendo com alguns padres, aquele desejo que estava lá no fundo, então tinha esquecido de aliança, esquecido de seminário, aquela coisa, falei, não, eu vou viver minha vida, eu vou estudar, pretendia fazer um mestrado, doutorado, continuar meus estudos, até que, de repente, não foi algo que aconteceu assim, brotou do nada, alguma coisa aconteceu dentro de mim, e eu decidi voltar. É Deus, algo muito maior, é Deus que chama a gente e a gente sempre fica com aquela coisa no nosso coração que não passa. E aí mesmo depois de ter trabalhado, estudado, me formado, eu retorno ao seminário em 2020. E você tinha comentado que já estava lecionando. E como foi isso? Deixar de lecionar para entrar no seminário? Foi difícil? Porque largar uma vida, eu tenho certeza que deve ter pessoas que nos assistem, que tem também esse medo de deixar tudo para trás para entrar no seminário. Como que é essa transição? Olha, interessante que em janeiro, quando eu estava já para vir para cá, 2 escolas me ligaram para poder trabalhar na escola, particulares. E eu com o coração muito apertado, disse não, porque eu sabia que eu ia voltar. Deixei a escola pública, a escola que eu gostava muito, lá em Tororó do Paranapanema, um beijo para Tororó quem estiver assistindo. E eu deixei, e falei, porque eu acho que Deus cuida. Quando a gente entrega para Deus toda a nossa vida sem reservas, eu acho que Ele cuida. E aí quando eu cheguei aqui no seminário, me surgiu a oportunidade de lecionar aqui. Então, hoje eu sou seminarista aqui e dou aula aqui de Sociologia para o 1º ano e História para o 2º ano do ensino médio. Então, Deus uniu o útil ao agradável. Ao agradável. Pode ser que tenha sido até um teste, né? Essas 2 propostas que você teve aí na hora de entrar no seminário. Mas é como o Paulo estava cantando, a decisão é tua, mas deixa no caminho de Deus. E você, Rafa, como foi? Você que já é mais novo, como foi entrar no seminário? Você teve algum impulso, um contato com a comunidade da Maristela, acampamentos, enfim. Como foi essa experiência? Bem, para entrar foi algo bem complicado, porque eu já tinha passado no vestibular, tinha feito a matrícula, estava tudo certo. Aí trabalhei no acampamento, o SES da paróquia Nossa Senhora do Carmo, na externa, rezando na capela, com um seminarista chamado Diego, eu nem sabia que ele era seminarista. Aí a gente conversou sobre Santo, São Bento, e num churrasco, na casa do padre, que teve depois de confraternização, ele falou, do nada, você já pensou em ser padre? E eu vinha matutando aquilo na minha cabeça, porque eu tinha passado no vestibular, tudo, mas eu estava com o sentimento de isso não vai me fazer feliz. Isso eu só fiz por fazer. Não vai te completar, Não. né? Aí eu fui rezar com meus amigos no Raléu, em Maringá. E lá também, uma senhora na capela, na hora que eu entrei, ela falou, pregando, estou sentindo aqui que tem um jovem que quer ser padre, e que não é para ele desistir e seguir firmemente. Então eu resolvi entrar, mas como foi de uma hora para outra, foi em menos de 2 meses essa decisão. Foi algo bem radical. Minha mãe quase me matou. E meu pai ficou muito bravo comigo. Mas hoje em dia eles aceitam bem, me apoiam muito. Mas no começo foi bem difícil abandonar tudo, família, faculdade. Mas eu não me arrependo. Deixar tudo para trás. Não me arrependo. E cada dia mais me sinto mais revigorado. Que ótimo. Como diria a nossa querida tia Regina, da paróquia Santa Luzia, danado esse Espírito Santo, né? Cada momento ele chega aí. Vamos brincar então? Vamos descontrair um pouquinho agora, já que vocês são seminaristas. Vamos brincar agora de pergunta e resposta. Quem adivinhar
comenta um pouco sobre o assunto. Você aí de casa também pode participar nos comentários, deixem aí. Vai deixando também perguntas para, no final da nossa live, nós iremos responder. Né? Você que não teve a oportunidade de responder no Instagram durante o dia, possa responder durante a nossa live. Eu estou conectado aqui no meu celular, eu leio e nós respondemos, tá? Inclusive, outros seminaristas daqui a pouco vão entrar aqui também e possam me ajudar a responder. Vamos lá então, Rafa, tira um papel e me dá aqui para mim ler. Quem souber, levanta a mão. Rafael é formado em teologia já, para quem não sabe. Brincadeira, mas o cara estuda... Sabe a história de todos os santos, Rafael. A oração principal dele é a ladainha. Vamos lá então. Já que ele sabe de todos os santos, pode ser que seja para ele. Qual santo, presta atenção você de casa, fez a oração Adoro te devote? Responda. Foi um grande, nos dois sentidos, físico e intelectual, Leonardo, vem aqui, Leonardo. doutor da igreja São Tomás de Aquino. Produção, a resposta está certa ou errada? Se estiver certa, a equipe bate palma. Se estiver errada, faz silêncio. 1, 2, 3. Certa resposta. Muito bem. Nossa, essa é nova, gostei. Improviso é top ao vivo. Pode falar uma curiosidade dele? À vontade. Falei que ele Vai é... começar. A gente tem hora para acabar, hein? Não vai contar a história toda da vida dele, não. É rapidão. À vontade. Suma teológica, ele vai falar. Ele, para quem tem medo de não ir porque a família não aceita, ele ficou preso. A família dele prendeu ele numa cela. E nisso ele usou essa oportunidade de retiro, de opressão, perseguição, para decorar a Bíblia. E assim ele cresceu muito espiritualmente. Então, se você está passando por alguma coisa assim, aproveite esse tempo para se aproximar de Deus. Ótimo. Deixa eu só comentar algo rapidinho. O Rafa comentou que os pais dele não apoiaram no primeiro instante. Geralmente acontece com muitos de nós seminaristas. Os pais têm medo dessa decisão porque não é uma decisão fácil. Você vai se entregar totalmente a Cristo. E agora a mãe do Rafa está nos acompanhando e ela já declarou que hoje ela apoia sim o filho dela e ela está junto com ele para o que ele precisar. Realmente, porque ela é uma pessoa que visita o seminário muitas vezes para ver o bebezinho dela. Coisinha linda. Esse menino lindo. Vamos para a segunda pergunta então. Vai, Gu, sua vez de tirar. 1-0. Maristela dando a surra na São Francisco de Paula, de Narandiba. Essa é fácil. Essa tem que ser agilidade. Quem levanta a mão primeiro. Em que cidade ocorreu o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Valendo. Ninguém levanta uma mão, ninguém sabe. Próxima pergunta. Não, Belém. Belém? Belém é aqui e aqui é Natal? Isso. Certa resposta, produção? Perfeito. 1-1. Narandiba versus Presidente Prudente. Sua vez, Rafa. Como é o nome da oração que professamos a nossa fé? Oração do creio. Produção? Certa Certa resposta. 2-1. Tiago. Ixi, essa daqui você tem que estar ligado na história, se você é professor de história. Como se chamava o bispo de Roma em 2004? Valendo. O Santo Padre São João Paulo II. A resposta certa, produção? Certíssima, meu nome. Perfeito. Nem uma curiosidade sobre o Papa João Paulo II. João Paulo II foi um cara
excepcional, um santo do século XXI que Só sei que ele é peregrino do amor. Ótimo. peregrino do amor. Eu sei que ele já tomou um tiro. E ele mesmo foi e fez a confissão do homem que atirou nele. Essa história é forte. João Paulo II foi o grande exemplo de Cristo aqui na Terra. Próxima pergunta. Qual o nome... Essa daqui... Qual o nome dos pais da Virgem Maria que são santos católicos? A Santa e o São, quem são? Se errar, está expulso do seminário. Joaquim e Ana. Joaquim e Ana. Produção, Paulo. Certa resposta, São Joaquim e Santa Ana. Próxima pergunta. Quem é o sucessor atual de São Pedro Apóstolo? Muito fácil essa. O Papa Francisco. Certeza. Absoluto. Não é o Bento XVI. Já foi também. Bento XVI está descansando. Deixa ele descansar um pouquinho. Um abraço pro Papa Bento XVI. É a resposta certa ou não, Paulo? Sério. Perfeito. Tem pergunta aqui ainda? Tem. Tira. Dá uma pra cada, gente. Essa daqui tem que estar ligado na liturgia. O ano litúrgico termina com uma festa. Qual o nome dessa festa? Eu acho que é a Páscoa. Quase certeza. Não é a Páscoa. Mas não foi lá que Jesus morreu, Sexta-feira Santa, então? Não Jesus conta. morre e ali acaba tudo ou não? Não, claro que sim, mas não é que acaba aí o ano litúrgico. Acaba na festa de... Será que é isso, gente? Pelo amor de Deus, me perdoem se eu errar. Cristo Rei. É isso? Exato. Tá certo ou não? Certíssima. Certíssima. Já posso fazer especialização em liturgia. Eu sou bom nisso. Então já pega o embalo. Se acaba com a festa de Cristo Rei, começa com... Advento. Perfeito! Última questão. Segundo a tradição, quem foram as duas colunas da Igreja Católica? Pedro E São Paulo. Ah, faltou o São então aí. São São Pedro e São Paulo. A resposta certa, produção? Paulo. Perfeito! Então, você pode ir deixando as suas questões. Agora, neste momento, nós iremos responder alguns questionamentos, algumas dúvidas que vocês tiverem. Pode deixar aí nos comentários, que a gente vai estar lendo. Também primeiramente, a gente vai responder aquelas questões que foram deixadas no nosso Instagram. Deixa eu só entrar aqui, que travou. O Guilherme, eu gostaria de convidar então agora também para me ajudar aqui, o seminarista Guilherme, para me ajudar a responder a algumas dessas questões. Fica aqui, querido. Vamos lá então, Gui. Quais os critérios para entrar no seminário? Bom, primeiro, ser maior de 14 anos, porque o ensino fundamental aqui já foi extinguido. E então, ser maior de 14 anos e menor de 30. Né? E aí, tá bom, atendeu esses requisitos, mas decidiu entrar. Primeira coisa a fazer, conversar com o seu pároco, para aí depois ele te orientar para você procurar o seminário, conversar com o reitor, e a partir daí dar seguimento a todo o processo. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. A pessoa que entra para o seminário, ela mora como se fosse um internato? Sim, claro, porque a partir de então, decidiu entrar para o seminário, a primeira coisa que
você vai fazer é iniciar a vida comunitária. A partir daí você já vai se preparando para seguir esse caminho ordenado. Mais uma pergunta: como funciona o processo seletivo do seminário? Lembrando que não é uma seleção, né? É um acompanhamento vocacional. Você decidiu entrar, você vai então conversar com o seu pároco. A partir daí ele vai te dar uma carta de apresentação. Você vai trazê-la para o seminário, vai conversar com o reitor e a partir daí vai dar prosseguimento a toda essa caminhada. Perfeito. Eu vou pedir para os seminaristas que estão aí conectados ir observando se tem alguma pergunta nos comentários para que a gente possa passar aqui. Tem mais uma pergunta aqui: como posso fazer para entrar para o seminário? Essa pergunta é do Rodrigues Ian, o Ian Rodrigues provavelmente. É só arrumar as malas e vir, né? Primeira coisa, igual já disse, resolveu entrar. Tá bom. Conversar com o pároco em primeiro lugar. Você não pode deixar de falar com o seu padre, né, para não dar BO depois. Então, vai conversar com o seu padre, arruma as coisas. Tudo, o seminário vai te dar todas as orientações necessárias. Resolveu entrar, primeira coisa, conversar com o pároco. Depois, a gente vai dar todo o prosseguimento aqui. Esse acompanhamento vocacional vai ser dado, vai ser iniciado a partir do momento que seu pároco vai te apresentar para o seminário e você, então, vai trazer ela para cá, vai ser apresentado e daremos esse prosseguimento, esse acompanhamento. E, claro, não deixa, decidiu entrar, primeira coisa a se fazer, além de ir conversar com o pároco, é iniciar, então, um acompanhamento espiritual, para a partir daí você já começar esse discernimento da melhor maneira possível. Só mais uma coisa, enquanto o Gui falava, é bom que você participe também conosco dos momentos dos encontros vocacionais. Isso. Esse ano, exclusivamente, está sendo virtual por conta da pandemia do Covid-19. Mas, se o segundo semestre nós retornarmos presencialmente, participem conosco. É fundamental que você participe dos encontros, esteja presente na vida do seminário. Em janeiro vai ter uma Semana dos Novos, que a gente vai depois entrar em contato com cada um. Então é importante que vocês participem quando a gente posta alguma coisa, quando a gente publica alguma coisa, para já se inteirando com a vida do seminário. Tá bom? Muito bem. Nós teremos alguns encontros vocacionais futuramente, não presencial, mas virtualmente, né, por conta da pandemia. Nós teremos uma sala de bate-papo, algo mais fechado, provavelmente ou no Google Meet ou no aplicativo Zoom. Como você pode participar? Lá no nosso Facebook, aqui no nosso Facebook, na verdade, aí nos comentários está fixado o link que você vai fazer responder algumas questões, o nome completo, idade, a cidade de onde está falando, a paróquia de origem, enfim, para que assim nós possamos entrar em contato com você, enviar o link para que você possa participar deste bate-papo. A gente envia, claro, primeiramente o flyer para você saber o dia, colocar aí na sua agenda e no dia você participar conosco. Então, desde já, se tem esse interesse, converse com o seu pároco de origem, manda aí mensagem de qualquer lugar que você estiver falando, converse com ele, vai explicando a sua vontade, vai trabalhando o seu discernimento vocacional. Se você também quiser entrar em contato com o nosso seminário para tirar algumas dúvidas, algumas questões, quiser entrar nos Facebooks dos seminaristas, mandar uma mensagem, alguma pergunta, enfim, estejam à disposição, não cubram a vocação, porque morrer jamais. Quando nós somos chamados, quando nós somos escolhidos, Deus sempre irá insistir, assim como no testemunho do Gustavo, como no testemunho do Rafael. Apesar de você estar com a vida ganha, querendo fazer coisas, entrar em faculdades, se não for isso que Deus preparou na sua vida, então não adianta tentar. Claro, a decisão é tua. Basta você querer. O Senhor te chama, não tenha medo de dizer o seu sim. O nervosismo vem? Vem, com certeza. Todos nós seminaristas, esse nervosismo veio, esse medo. Mas eu digo que o seminário é uma família. Aqui nós vivemos
em comunidade, em união. Nós temos sim nossas limitações, nós temos as nossas brigas, mas tudo se resolve, pois é Cristo que vive conosco todos os dias de nossas vidas. Não tenha medo de dizer o seu sim, como Lucas bem disse no começo desta live. Copie Nossa Senhora. Nossa Senhora disse sim em todos os momentos de sua vida. Não só lá na passagem de São Lucas diante do anjo Gabriel, mas no decorrer, no milagre das bodas de Canaã da Galileia, e assim também no momento da crucificação de Nosso Senhor. Maria, apesar da dor, apesar da perseguição, ela esteve lá, firme e forte, diante do seu filho que jorrava sangue. Firme e forte, não teve medo. No silêncio, ela ouvia a voz do Senhor em seu coração e confiou nesta voz. Confie você também e venha para o seminário. Aqui nós te acolheremos de braços abertos, pois como a nossa padroeira, Nossa Senhora Mãe da Igreja, assim bem diz o lema. Gostaria de mandar um grande abraço a todos vocês que estão participando conosco, a nossos irmãos seminaristas que estão em suas casas, o pessoal do ensino médio, do primeiro propedêutico. Também gostaria de agradecer a alguns padres. Eu vi que o padre Gerisvaldo, da paróquia São Pedro, estava presente conosco na live. Enfim, os outros sacerdotes que nos ajudaram, o padre Armando. Gostaria de agradecer também a nossa produção técnica aqui demais, o Chororó, também a equipe produção WA Som e Iluminação e o João Lucas, não é? Os nossos agradecimentos, que Deus abençoe, dê muita força, muita paz, muita saúde, a nossa proteção, a nossas orações, conte sempre com nossas orações, que Deus abençoe imensamente. Foi um trabalho maravilhoso de horas de preparação dos nossos estúdios. Muito obrigado aos seminaristas, ao Paulo e ao Rafa, que estiveram cantando aqui conosco, que irão cantar ainda mais para encerrar este momento maravilhoso, tanto assim como os outros que participaram aqui conosco e aqueles que estiveram por trás das câmeras preparando tudo. Pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco, fiquem com Deus e até o nosso primeiro encontro vocacional. Que Nossa Senhora vos cubra com seu manto sagrado e sempre interceda ao Cristo para que seja derramado o vinho da vida em vossas vidas. Digam sim aos planos de Deus. Tchau! Uma noite de fadiga sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará Um outro mar e sobre muitos corações a tua rede lançará. Então que você possa doar a sua vida, assim como Nossa Senhora, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. o Senhor te convida, Doa a tua vida, assim como Nossa Senhora, como Maria aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade.